Pessoal, vamos mais um. Vamos ver se vocês já estão entendendo quem explicou na última aula. Determine a pressão sobre o ponto Z2 imerso em água. Então, o que a gente sabe? Que esse líquido que está bem aqui, olha, nesse recipiente fechado aqui, isso aqui é água. Beleza? E o plano de referência que coincide com o Z2. Ele está dizendo o quê? Que o meu ponto referência aqui, ó, esse ponto aqui será a minha referência. Logo, o Z2 está situado a uma posição de menos 30. Se você fizer a leitura e você fizer, se a minha referência ao ponto do nível da água é igual a zero, abaixo desse ponto ele seria menos 30. E aí, o que você tem aqui? Então, dessa referência até chegar aqui, olha, desse ponto referencial até o nível ponto 2, olha, você tem uma altura de menos 30 metros. Isso que o enunciado está falando para você. E ele fala para você o quê? Que a massa específica da água, ele é 1 gramas por centímetro cúbico. E nós temos uma aceleração da gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, ele já te forneceu todos os dados que vocês precisam. O que você tem aqui, assim, que você poderia já te ajudar de cara? Você sabe que 1.000 gramas de centímetro cúbico, que equivale a 1.000 quilos por metro cúbico. Uma outra dica, pessoal, que a gente vai poder falar agora sobre isso, é vocês também entenderem sobre a parte negativa que está aqui. Essa altura que está aqui, menos 30, nós aprendemos em sala de aula que vocês podem fazer a leitura de que jeito? Utilizando a fórmula, aonde a minha variação de altura, ela depende de um Z1 menos um Z2, e desse jeito aqui, vocês entenderam que existe, então, vocês podem organizar suas ideias de que jeito? Fazendo assim, H, ela é referencial, esse 30 aqui, olha só, esse 0 menos 0, que daria 0 menos 30, e isso daqui te daria, então, um H 30 metros. Um outro jeito de fazer uma leitura mais rápida, aquela que a gente fez em sala de aula, seria você utilizar a mesma fórmula, porém você fazer uma leitura mais direta. Que você colocaria o 0, que é o ponto referencial que está bem aqui em cima, 0 menos 30, que te fornece, então, um H mais 30 metros. Porque menos com menos, mais. Então, aqui você teria, então, 30 metros. Então, essa seria a leitura mais rápida que você tem. Ou utilizando aquele jeitinho nosso, que a gente tem que a gente explicou em sala de aula. Lembra sobre a variação de pressão, sendo Z1 para Z2? Lembrando que nessa utilização, tudo que estiver negativo, ela vai passar a ser positiva num ponto referencial, olha só. Então, quer dizer que eu vou considerar o que estiver abaixo de zero, sempre quando a minha altura, eu vou utilizar uma altura 30 metros nas minhas contas. Então, o que vai acontecer aqui? 30 menos zero vai te dar, então, uma altura de 30 metros. Isso aqui seria as suas alturas que vocês conseguiriam achar daqueles jeitinhos que a gente conversou em sala de aula, lembra? Então, tudo vai se resumir a 30 metros. Então, é essa altura que vocês vão utilizar. Aí, o que vocês têm aqui? Então, vocês têm, determine a pressão que está sobre o ponto 2. Então, ele quer o quê? Que a sua pressão em ponto 2 seja determinada através das informações que vocês têm. Vocês podem utilizar a fórmula desse jeito ou assim. O que seria esse peso específico aqui, lembrando em sala de aula, ó? Peso específico nada mais é do que a multiplicação da massa específica vezes a gravidade, que te fornece
um peso específico. Isso seria, então, o seu peso específico. Aqui tá te fornecendo uma massa específica e não um peso específico. Então, nós podemos utilizar desta fórmula. Então, em P2 vai ser 1.000 vezes a gravidade que está aqui, olha, metro. Então, eu tenho 9,81. Eu estou utilizando de metro também, então, 30 metros. Então, meu P2 aqui, vocês estão conseguindo ver aqui? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima. Meu P2 aqui vai ser, então, a multiplicação de 1.000, que é o peso específico, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, te daria 1.000 vezes 9,81 vezes 30. Então, você vai ter uma pressão aqui, olha, de 300... Opa. Pascal. Esse seria, então, a resolução do nosso exercício. Não sei se vocês já entenderam em sala de aula, mas só reforçando aqui, então. Valeu!